Yeah, that was a good job by James Johnson running Durant off the three. Worst that happens, overtime. In the hands of Raiders. 3 seconds left for three in the win. Dion has done it. Respect. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hitcast Brasil. Eu sou o seu host, o Pedro, e tenho comigo aqui hoje, na minha companhia, os regulares, senhor Gabriel Barros, nosso piadista e consultor. Como o senhor está? Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Não sei que horas vocês vão estar escutando essa porra desse podcast, então... Não, palavrão. Desculpa, me perdoe, eu não me toquei em relação a isso. Obrigado. Ótimo começo. Temos também o nosso produtor musical, o senhor Wes. Respect. Salve, rapaziada, tamo aí, mais um dia de luta aí, mais um dia depois de quase ser demitido do Hitcast por causa que o nosso host é autoritário, ele é tirano aí, a gente sobreviveu aí, mais um dia do mercado capitalista aí, tamo aí, sigam lá no @negobamilgrau, é isso. Não, mas que história é essa que eu sou autoritário? Eu não sou autoritário, eu sou de boa. Não. Não, é de boa. A gente foi quase demitido, a gente foi banido do grupo do Hitcast. Nossa, inúmeras vezes. E teve um anúncio de demissão pública ainda. E o pior é que ele começa a ser autoritário a partir do momento que ele rouba seus takes e rouba minhas piadas. Detalhe, ele roubou os meus melhores takes da temporada, pelo menos até agora, e publicou no artigo de autoria dele. Ainda ele veio falar... Não, e você viu o que ele falou? Ninguém mandou você não publicar. Eu tava aguardando pra publicar. Exatamente. E ele falou a mesma coisa na minha piada. Se você tivesse publicado, não ia ser tão boa quanto eu tendo publicado. Bom, o Miami... pensa... Não, você não vai falar agora. Deixa a gente terminar de reclamar. Sabe aquela comida, aquela parte gostosa do lanche que você compra, do doce que você compra, que você guarda e fala assim, eu não vou comer agora, eu vou comer depois. Alguém vai lá e come? Sei. Eu tô me sentindo assim com os takes, mano. Eu não sei quando que eu vou assim com a piada. Assim. E a piada foi ótima, né? Foi aquela piada do Waiters, do surdo. Eu fiz a piada, porra, pensei pra caramba, e veio essa piada na minha cabeça, assim, a genialidade, e ele vai e rouba. Bom, tá, o Miami Heat jogou sua maior sequência de jogos fora de casa, terminou a sequência no último domingo, contra o Detroit Pistons numa derrota, mas terminou 3-3, com 3 vitórias e 3 derrotas. Senhores, mais positivos ou mais negativos dessa primeira grande, da maior sequência fora de casa? Obrigado pelo silêncio. Então, eu acho que positivo. A gente teve a oportunidade de ver algumas mudanças no time, algumas mudanças de postura, que a gente não estava vendo pelo menos nos 2 primeiros jogos, que era algo que estava incomodando o torcedor, mas a gente pôde ver o Winslow na 4 produzindo pra caramba, tendo mais oportunidade de conduzir a bola, de criar situações, e uma melhora ofensiva e defensiva, né, que a defesa do Heat, a gente bateu nessa tecla nas outras edições, né, de que a defesa foi muito boa até o final da temporada passada, e nesse ano ela tinha regredido e ela voltou a ter uma crescente, mas ainda continua oscilando, coisa que dá para ajustar ainda. E a gente viu também o Whiteside tentando consertar aquela imagem ruim que ele tinha deixado no jogo contra o Warriors, e eu acho também que teve também uma distribuição legal do jogo do Josh Richardson, naquela questão de que ele às vezes produzia muito na defesa e pouco no ataque. Ele estava conseguindo mostrar um ponto de equilíbrio ali, pelo menos em 1 ou 2 partidas dessas 6, né? Eu acho que foi positivo. O Jay Rich, rapidinho, o Jay Rich foi acho que ele, por enquanto, ele tá sendo o melhor defensor da equipe.
Barros adora quando eu falo isso. Mas, ele tá sendo... Tipo, os tocos, eles são sensacionais. Por exemplo, diferente dos tocos que o Whiteside dá, que ele é longe do marcador dele. O Jay Rich dá o toco, tipo, acompanhando o cara passada a passada, desde o perímetro até o aro, né, Barros? Não, sim, isso é verdade. Eu vou fazer eu vou ser contrário ao Wes. Eu acho que foi negativo essa última passagem do Heat fora de casa. E eu vou explicar o porquê. Por mais que a gente tenha ganho 3 jogos, não foram 3 jogos convincentes. Não foram 3 vitórias convincentes. Contra o Phoenix Suns deveria ter sido um jogo que a gente ganharia por 30 pontos de diferença, 20 pontos de diferença. Todo mundo esperava isso, o time do Miami é capaz de fazer isso. E mesmo assim, o jogo estava pau a pau e o Suns foi encostando no placar até o Warriors resolver falar assim, me dá a bola aqui e deixa que eu faço tudo. Contra o Clippers foi nossa segunda vitória, não foi? Por aí. O Suns foi a terceira, né? Eu tô começando por trás. O Clippers foi a primeira. Foi a primeira? A terceira foi contra o... Jazz. Sim, isso. Clippers foi a primeira vitória. A gente tava ganhando por 20 pontos de diferença num time considerado forte, né? E mesmo assim o jogo terminou 5 pontos. A diferença com 5 pontos. E ninguém entendia o que estava acontecendo com o Heat. E o Heat chegou a tomar uma parcial de 24-4 no último quarto. Acabou o último quarto acho que com 24-8 ou algo do tipo. Então o Heat deixou o Clippers encostar no último quarto. O que aconteceu com o Heat? Ninguém sabia o que estava acontecendo. E todo mundo se perguntando, eu pelo menos, me perguntando muito o que estava acontecendo naquele jogo, que realmente a gente deixou o Clippers encostar, deixou muito. E contra o Jazz também foi outra partida que eu falei, gente, o que estava acontecendo com o Miami? Porque não funcionava as jogadas ofensivas, por mais que a defesa esteja funcionando, principalmente em cima do Gobert, que era o principal jogador deles, que, na minha opinião, ele não é um center de ele não é um center de elite, ele é um center comum, mas não sou eu não posso falar isso. Claro só acrescentando, que eu falei do último quarto do jogo contra o Clippers, foi 35-15 o quarto. Então a gente tomou 35 pontos e só fizemos 15. É uma coisa realmente absurda. E contra o Jazz a gente não teve... O nosso ataque não funcionou, nosso ataque não estava funcionando. O Hassan Whiteside teve 8 pontos. Eu vi o Hassan pegando rebote, indo para cesta, fazendo algumas cestas, e eu falei, gente, o cara tá com 15 pontos e 20 rebotes. E quando eu fui ver, no final do jogo, tava com 8. Parecia até que ele tinha feito muito mais. Esse foi o impacto que o Whiteside teve no jogo contra o Jazz. Acho que foi o melhor jogo dele da temporada até agora. De longe. E realmente ele teve 8 pontos. Sim. E eu fiquei, gente, mas só isso, 8 pontos? Parecia que ele tinha... Mas então... O impacto que ele teve no jogo contra o Jazz, tipo, comparado... Se você comparar até o jogo contra o Magic, eu sei que isso é um absurdo, comparar um jogo que um cara teve 26 e 22, com um jogo que o cara teve 8 pontos e 20 rebotes, só que ele marcou muito bem o pick and roll do Gobert, principalmente com o Gobert, porque ele tipo, às vezes ele não conseguia acompanhar, ele acompanhava o drive e não acompanhava o Gobert. Mas ele acompanhou, ficou no Gobert, ele conseguiu proteger o aro mesmo acompanhando o Gobert, que tipo, é um dos problemas que a gente mais senta no Whiteside, que é essa defesa dele, que quando ele sobe pro toco, ele deixa a marcação no weak side fraca e por aí vai. Mas eu acho que foi um jogo espetacular dele. Já no jogo contra o Pistons, o jogo contra o Pistons foi totalmente ao contrário. Ele teve aquele terceiro quarto e aí ele simplesmente falou, não vou mais passar a bola. Eu fui o que reparou isso? Tipo, ele falou, tá bom, chega. Não. Eu também percebi isso. Ele fez várias bolas que realmente ele tinha gente aberta, né? Eu até fiquei chateado. Puto, eu posso falar puto, não posso? Não pode. Mas desculpa, então fiquei bolado com o Hassan Whiteside, porque ele teve uma bola que o Josh Richardson estava aberto pra bola de 3, totalmente aberto, não tinha marcação, e ele contra 2 ele tentou ir pra cima,
contra 3, aliás. Tentou ir pra cima, tentou fazer a cesta e errou. E o Josh Richardson totalmente aberto pra bola de 3. Ele pegava ali e matava aquela bola 10 a cada 10 vezes. Então, realmente, algumas performances de alguns jogadores deixou a desejar. Eu concordo com a maioria das pessoas que deixar a bola na isolation no Dion Waiters nos últimos minutos de quarta não é legal. Deixar a bola em isolation com ninguém é legal. Mas eu vou falar em relação a isso no Hitcast Brasil. Não é só isso. Vou falar sobre isso no texto, né, que eu tô fazendo, vai sair amanhã, para quem quiser acompanhar. É só uma chamada aí pro texto. Eu vou falar muito de isolation, né, da isolation do Dion Waiters. Por que o Miami tá usando muito a isolation do Dion Waiters e se isso é bom ou se isso é ruim? Vou trazer alguns números, óbvio, mas por que isso é bom ou ruim, na minha opinião. Então para vocês ficarem ligados. Para você que acompanha aqui o Hitcast, amanhã tem texto do Gabriel Barros, na quinta-feira tem texto meu. Sempre a gente tá com artigos sendo lançados aí sobre o Miami Heat e sobre o Skyforce. Que problema, já sabe, que final do ano, já sabe, né? Já estamos no final do ano. Quem não assistir, quem não lê, quer dizer, já sabe, vai morrer no Natal. Com o peru entalado na goela. Opa, que isso, cara? Eu só tô falando. Eu achei que não, tô falando. Vamos recuperar o gente. foco. Vamos recuperar o foco aqui. Por favor. Eu só falei que a ave, a gente come o peru geralmente no Natal. Tá bom, a gente entendeu. Vamos voltar pro foco. Então, sobre a questão de falar que as vitórias não foram convincentes, eu discordo um pouco pelo fato de que a gente tem que pensar no quê? A gente tinha uma oscilação muito grande mesmo, em questão de manter um padrão do time. A gente conseguiu, pelo menos, achar o caminho para encontrar esse padrão. Isso é uma coisa muito boa. Coisa que o Spoelstra estava há dias pensando e não conseguia chegar. A gente viu um Whiteside não só com 20 rebotes, a gente viu ele com 4 blocos e 3 steals. Fora o tanto de erros que ele forçou ali o ataque do Jazz, né? Eu acho que é importante ressaltar também. E a gente viu um Winslow bem produtivo, coisa que a gente não estava vendo. A gente estava acostumado a ver ele dentro de quadro e ele não receber a bola. Isso foi assunto do Hitcast por quase um mês. A gente falar que ele não recebia a bola, ele não fazia as jogadas que ele sabe fazer muito bem. E também concordo com essa questão das isolations com o Waiters. Isso não é saudável. O time tem que saber produzir fora do perímetro, mas não só com ele. A gente tem o Dragic, a gente tem o Josh, a gente tem o Winslow, que precisa melhorar muito o aproveitamento de bola de 3. A gente tem o James Johnson também, que não tá tão bem fora com o arremesso de longa distância. A gente tem o Olynyk, que é um bom arremessador, mas um ou dois jogadores que produzam é muito pouco. A gente tem que criar uma consistência nos arremessos de longa distância também. Eu não tenho um número agora de quanto que a gente está produzindo com arremesso de longa distância. Mas a taxa de... Eu tenho. Você tem? Tenho. O Heat, ele tá 8 de 43, isso dá 18,6% dos 3 quando o defensor está 4 pés do arremessador. Isso dá mais ou menos 1,5 m por aí. 4 pés? Não, mais ou menos isso. Eu devo estar fazendo conta errada, mas dane-se. O Heat, dá mais ou menos isso. O Heat chutou 34,6% nessas tentativas na última temporada. Mas o Heat, ele tá generando 6,3 mais bolas de 3 livres comparado a durante da última temporada.
isso já acertando 37,1%. Ou seja, o processo deles tá bom, assim como foi o 11-30 no passado. O processo deles tá bom, eles estão criando as oportunidades de arremesso, mas não estão convertendo. Por exemplo, o Tyler Johnson, eu não tenho um número agora também, eu falei nessa. Só que o Tyler Johnson, por exemplo, ele tá chutando algo absurdo. Ele tá chutando 30% dos 3, só que livre e aberto, vamos colocar essas e muito aberto. Então, assim. Ele tá horrível, então, tá chutando tipo abaixo de 30% nas duas. Tá muito. O Josh Richardson, ele chutou ano passado, ele chutou 32 ou 30%. 33. Esse ano ele já conseguiu 33. Eu acho que sim. Esse ano ele subiu para 35 por enquanto. 35 é muito pouco ainda, mas já é uma melhora em comparação do ano tipo, passado. 35 é um bom aproveitamento, aliás. O problema é que, por exemplo, um cara que não consegue criar um arremesso e que não consegue... ele tem 31,8 esse ano. 31? Então acho que você tá... Ano passado não, foi, mas então, ano passado foi 33. É por causa que, tipo, eu tinha visto uma trade do Duncan do Hitbeat, e ele tava falando sobre o Jay Rich estar chutando mais ou menos isso, 35%, mas eu acho que era só dos 4 primeiros jogos, então a gente já tá com mais jogos aí, mas então assim, com 12, 13 jogos. 13, né? 13 jogos, então 6, 7, né? Isso. Então, algo que precisa ser mudado no time. O Dragic, ele é um bom arremessador de longa distância, e não tá conseguindo produzir. O Warriors, ano passado, fazer chover. Agora, ele espera a bola na isolation ali no último quarto para poder matar o jogo. Ele tá conseguindo pontuar bem mais próximo ao aro do que, propriamente dito, de longa distância. Você me deu um ótimo hint agora para o nosso próximo, entre aspas, tópico. O John Waiters esse ano ele tá finalizando muito melhor em volta do aro, que tá surpreendendo muita gente. E me surpreendendo, por exemplo, eu não achei que ele ia chutar como ele foi. Por exemplo, ano passado ele acertou 50,7% das suas finalizações no aro. Esse ano ele tá 65%. A média da liga é 54%. Ele tava 69% até semana retrasada, né? Cara, tá absurdo. E tipo, não é bandejinha livre que ele tá fazendo quando o marcador tá, tipo, muito longe. É nível Kyrie Irving mesmo, sabe? Sim, ele tá infiltrando pra caramba. Ele sempre infiltrou bem, ele sempre conseguiu chegar no aro. Ele e o Justice, eles estão sendo essa parte. Do Justice eu não tenho o número, mas o Justice tá finalizando algo absurdo também, tipo 62%, 59%, alguma coisa assim no aro. Os caras estão, tipo, finalmente fazendo bandeja. Ele no início da temporada ele tava chutando 71, né? 70 e pouco. Aí diminuiu um pouquinho. Sim, o Winslow. Sim. Absurdo. Em compensação, o John tá chutando 31% dos 3. Em ano passado ele chutou 40%. Ano passado ele foi, tipo, um dos arremessadores mais confiáveis do time. Mas, assim, ele também em clutch time tá sendo o mais confiável da liga, né, no caso, né? 64% de bolas de field goal. É field goal, né? Field goal, né, no caso. Né? Não é só de média com coisa. 64% com um jogo em 5 minutos e com 5 pontos de diferença, né? Inclusive eu vou falar disso amanhã melhor, mas ele bate Kyrie Irving. Cara, ele é o cara mais clutch da liga nessa temporada. Tá uma coisa que a gente tá tentando entender, cara. Até o dia 11, né? Porque teve o jogo de Detroit. O jogo de Detroit, ele, por exemplo, mas aí ter caído um pouco. Não, mas aí olha só. Realmente são os jogos em 5 minutos com 5 pontos ou menos. Naquele jogo contra o Detroit no domingo, mais, né? a diferença estava em 9, eu acho. Então caiu. O John Waiters, ele tá Mas eu acho... rapidinho, é só a estatística. Em 5 minutos, como o Barros bem disse, ou menos, com um jogo em diferença de 5 pontos,
John Waiters, 5.8 pontos por jogo, 5 pontos por posse e 64,7% de aproveitamento. Kyrie Irving tem 5.1 pontos com 53,8%. Ou seja, John... Então, uma coisa que tá me incomodando muito é que ele ainda tá sentindo o tornozelo. Por mais que os jornalistas falem, John, você tá bem? Ele fala, tô bem, o tornozelo não tá incomodando. Aquilo tá incomodando ele sim, porque até a forma de fazer o jump shot dele já tá mudando. Isso pode acarretar um problema pra gente no decorrer da temporada. Uma das coisas que o Pedro falou, que era uma coisa bem inteligente de se fazer, que era mandar ele pra cirurgia e pensar num novo planejamento aí pro restante da temporada, era o mais certo. Porque a gente, querendo ou não, a gente deu um bom contrato pra ele. É um contrato tão bom pra ele quanto pra gente. Mas a gente precisa dele saudável. E ele não estando saudável, ele tá produzindo bem abaixo do que a gente esperava. Visto ao que ele produziu na temporada passada, né? Ele tá muito mal, tipo, nos 3 primeiros quartos ele tá mal. Ele tá resolvendo o jogo, mas ele tá mal, tipo. Tem jogo que poderia ter acabado antes, mas não acaba porque o Warriors tá cometendo turnover, passe estúpido, tirando o pé do chão pra fazer um jump pass totalmente aleatório. E tipo, tá incomodando ele, tá? E a gente parece que, tipo, a lesão dele tá vindo, né? Você sente assim, né? Tipo, uma hora ele vai machucar. Sim. É algo tipo, horrível nesse sentido, né? Tipo... aquilo, você fica olhando assim, você fala assim, mano, era um arremesso fácil. Ele tem uma boa seleção de arremessos. Isso é inquestionável. É questionável, sim. Ele tem hora que ele chuta uns longos estilo que, pelo amor de Deus. Mas então, ele ali na zona morta ali, ele não costuma errar muito. Não, isso é a melhor área dele. Sim. E ali ele não tá acertando quase nada. Ele tá os arremessos de longa distância dele estão vindo mais de frente pra cesta do que ali na zona morta. Isso é preocupante. A gente vê que o jeito de saltar tá diferente. Isso altera muito na movimentação na hora de fazer o arremesso. Então, ele precisa ir para cirurgia. O Whiteside também é outro que tá postergando e precisa ir fazer essa cirurgia logo, porque senão vai ficar inválido e a gente vai ficar com um cara de 92 milhões aí parado. Se bem que a gente tem o Ban, mas vai ficar um cara vai ficar com um contrato aí, com um contrato grande, vai ficar parado e quando voltar a gente não vai saber se vai estar produzindo do mesmo jeito. O mais seguro mesmo é mandar pra cirurgia e repensar no planejamento pra temporada. Tank season. Mas tank season é pra quê? A gente quase não tem escolha. A gente tem uma escolha protegida de 1 a 7. A gente teria que ficar entre os 7 piores times da NBA, coisa que a gente não vai conseguir. Então, não existe tank essa temporada. Pelo DeAndre Ayton e pelo Doncic, eu tancaria fácil. Eu não sei quem tancaria fácil. Mas eu também, mas o problema é que o Miami Heat precisa ficar entre os 7 piores times da liga. O Miami não vai conseguir ficar assim, abaixo de times como o Phoenix Suns, Chicago Bulls, Atlanta Hawks e Sacramento Kings, Dallas Mavericks, por exemplo. São times que o Miami não conseguiria ficar abaixo. Acho que nem Indiana Pacers, se você for botar aí coisa. O Pacers e o Heat... O Indiana tá na zona de playoffs, cara. Não, o Indiana Pacers está abaixo do Heat, tá 6-8. Caramba, eles estavam indo bem. Quem tá nos playoffs é o New York Knicks. Pra surpresa de todo mundo, mas 7-6, assim, mesmo número de recorde de Philadelphia, Milwaukee e o Cleveland tem 7-7, então nada, tem o Miami que tem 6-7, né? A gente pode falar de quão absurdo tá esse NBA logo no começo, tipo, Orlando bem, Knicks bem, eu não quero viver num mundo que Wizards bem.
Eu posso tecer um comentário aqui? Calma aí, Só uma... Desculpa. O Clippers perdeu 5, 6 seguidas agora. Tipo, algo absurdo. Diga, Barros. Eu só queria fazer um comentário aqui, uma alfinetada pro pessoal que me chamou de leigo quando eu botei o Orlando Magic em 8º lugar dos playoffs. E eles estão em 5º lugar com um recorde de 8-6, acima de Cleveland Cavaliers, por exemplo. Eu só queria mandar um abraço pra todo mundo que falou isso. Só porque, sim, me chamou de leigo por causa disso, mas tranquilo. Só essa alfinetada. Foi o mesmo pessoal que falou do... O mesmo pessoal que falou do Winslow? Oh, não. É exatamente esse pessoal aí. Um abraço pra exatamente eles. Esse pessoal. Vocês vão começar a expor. Eles torcem pro Warriors e acham que sabem de basquete. Oh, não. Só isso mesmo, obrigado. Vocês vão começar, tipo, falando nisso, o Detroit, né? O Pedro, você falando de times que realmente surpreenderam, o Detroit, sim, com 10 vitórias e 3 derrotas. Eles ganharam 5 seguidas, alguma coisa assim. Mas eles estão com 5 seguidas, exato. Mas a gente tem que pensar que o Detroit, ele sempre foi um time bem compacto, né? Não é um time, não um contender, mas é um time compacto. E a gente viu a melhora do Andre Drummond aí nos lances livres e também no aproveitamento, né, de arremessos. Ele tá com 74% nos lances livres. Ele tá liderando a liga. Tá vendo? É isso que a gente não entende. Tipo, o Drummond começa a fazer lance livre, o Magic começa a ser bom, o Knicks começa a ser bom. Tipo, não dá certo. As coisas não cabem no meu paradoxo. Posso mandar um salve pro um dos meus técnicos favoritos, Stan Van Gundy, né? Ele que tá fazendo isso com o Detroit, no caso. Sempre defendi o Stan Van Gundy, sempre gostei do jeito. Inclusive, quando eu vou fazer draft de time de NBA, eu sempre prezo por um power forward que sabe chutar de 3, exatamente por causa do estilo do Stan Van Gundy, que é de 4 abertos e um pivô dominante. Então, eu sempre uso isso. Tipo, quando eu vou jogar contra os meus amigos, eu uso DeMarcus Cousins como center e 4 chutadores e uso o post, né, bastante. Ele não usa como Drummond, porque o Drummond que você tá falando? Não tem habilidade pra isso. O que você tá falando? Eu tô falando exatamente. Acho que você meteu um 2K no meio, não sei. Eu meti um 2K no meio pra tentar explicar o estilo de jogo do Stephen Gundy, né, no caso. São 4 abertos e 4 chutadores abertos no nível dominante. Cara, eu sempre gostei disso. Tobias Harris. Mas então, senhores. Tobias Harris é bom. Mas então, senhores. Vamos pra um assunto bom que a gente tá falando de técnico aqui. A gente tem que voltar nesse assunto, que é um assunto chato que tá incomodando o Rick Peter há meses, quer dizer, há dias, né? O porquê de Bam Adebayo eu achei que você ia falar do Winslow. Tipo, eu falei, não sendo utilizado da maneira correta. Não, a gente já tá cansado de falar dele. Mas o Adebayo, ele não tá sendo... E pelos números da liga, ele é dos novatos, ele é o 6º ou 8º mais eficiente. Por que não usar um cara talentoso e quando o jogo tá apertado, ao invés de dar espaço pro Olynyk fazer um jogo pobre, jogo defensivo pobre ali na 5? Posso responder essa pergunta? Claro. Por favor. O jogo ofensivo, provavelmente ele quer dar mais versatilidade ao ataque, né? Porque já que o nosso ataque não tem capacidade de criação, o Olynyk faz muito bem os handoffs, né? Faz melhor que o Bam Adebayo, e ele quer ter essa arma, que a única arma que ele teria em relação ao banco, em relação a alguns criadores, né, não só do banco, como Dragic e Waiters. Eles costumam usar muitas jogadas de handoff. James Johnson, Kelly Olynyk fazem muito bem isso, e o Bam Adebayo ainda não tem a capacidade de fazer isso. Então, Barros, mas vamos pensar. Não é um padrão muito correto, se a gente parar para pensar, que um jogador que já tem
5 anos, 5, 6 anos de liga, é melhor que um garoto de 19 anos. Eu acho que isso não é padrão. Não é padrão, nem um acho pouco. que isso é lógico. Mas isso é análise de jogo mesmo. São jogos que eu vejo do Bam Adebayo. Ele realmente não tem essa capacidade de fazer os handoffs tão bem quanto o Olynyk. E o Heat ele tá usando mais handoffs do que pick and rolls esse ano. É algo que Exato, Sim. exato. Sim, mas posses, lá. Tem uns números lá, mas eu não tenho. O Ban ele já mostrou uma qualidade, uma leitura de jogo que vai possibilitar, pelo menos daqui a umas 2, 3 temporadas, de ele estar criando jogadas. Eu acho mega interessante ter um pivô tão versátil como ele no time, e a gente teria que prezar a evolução dele. Infelizmente, como eu estava até falando com o Pedro durante a semana, o coração até dói de falar isso, porque eu gosto do Hassan, mas vai chegar um tempo que o Hassan não vai ser tão útil assim mais pro Heat, porque o estilo vai mudar muito dependendo das configurações nas próximas temporadas, e ele vai acabar perdendo espaço pro Ban, que é um cara muito versátil, tem uma leitura de jogo melhor, faz um pick and roll melhor, as screens dele são mais inteligentes que as do Hassan, e ele defende o ar e o perímetro bem melhor. Eu acho que a gente teria que prezar a evolução dele aí para as próximas temporadas, dar uns minutos para ele que são bem merecidos, e buscar um padrão aí, né? Buscar uma forma de projetar um hit pós-Hassan Whiteside, e também ser um cara não muito bom defensivamente como o Olynyk. Eu acho que o problema é que dá pra usar os dois juntos, não tem problema nenhum. Você quer usar o Olynyk e o Ban, e James Johnson com o Tyler e com o Wellington, por exemplo. Eu acho que sim, shot creation seria um problema. É um problema que, por exemplo, quando você não tem o Dragic e o Waiters em quadra, já que não dão a bola pro Winslow, né? Tipo, sem o Goran e sem o John em quadra, você vai ter problema de qualquer jeito. Mas, tipo, eu colocaria os dois tranquilamente. O Ban, ele é um defensor melhor do que o Olynyk, como o Wes falou. Ele faz screens melhores do que o... Opa, tudo bem, cara? Obrigado, seja bem-vindo ao Hitcast Brasil. Então, o Rodrigo, meu amigo, chegou aqui. Tudo bom, Rodrigo? Um abraço pro Rodrigo. Eu perdi a linha do raciocínio, vamos mudar de tópico. Dá pra usar o Ban e o Olynyk juntos, eu não sei porque o Spo não usa. Falando sobre shot creation, então, mas essa questão, eu acho que o Ban deveria ser utilizado junto do Winslow na 4. Ele e o Winslow, eles têm um entrosamento muito interessante. Pelo menos no jogo da pré-temporada contra o Wizards, deu pra ver isso. Se a gente utilizar Ô Barros, o Wes tá cortando pra mim? E falar, deixa o Não, tá cortando pra mim também. Não, tô falando pra todo mundo. Não, mas tá tipo... Você tá cortando, Foi mal, o sinal tá meio ruim. Mas, então... você coloca o Winslow ali na 4, o James Johnson na 3, que é a posição real de origem dele, e fala, olha, o Winslow vai conduzir algumas jogadas. Eu acho que seria muito interessante, até porque o Ban, ele sabe jogar sem a bola, ele sabe jogar fora do garrafão. É interessante ali ter a movimentação dos dois ali, e eu acho que isso agregaria também muito pra melhora do time. Eu já discordo e tenho números pra comprovar. Eu acho que o Winslow, como titular, tá ótimo, porque você consegue deixar o James Johnson e o Tyler Johnson do banco, que o Spo ama fazer isso. Eu acho que o James Johnson fica mais confortável do banco também. Nos 5 últimos jogos do Justice Winslow como titular, o Heat ele é o segundo melhor time de primeiro quarto. Eles estão mais 18,5 pontos por 100 posses de bola. Parece que eu falei gringo, né? Tipo, eu falei muito... Eu realmente acho que tá bom assim. Eu não mudaria. Eu
colocaria óbvio. E eu posso falar da crescente Não, mas- do James Johnson como chutador, porque ele, em bolas de 3, eu tô vendo, assim, não sei o aproveitamento dele em bolas de 3, não vi, mas do começo da temporada pra cá, ele tá chutando umas bolas que eu falava, mano, James Johnson não vai acertar, e ele matava a bola. Falava, vou ficar quieto. Ele tá 31,4% esse ano. Então, mas tirando o começo da temporada horrível dele, né? Eu não vou nem falar as bolas que ele errava, tipo, livres. E aí chegou num jogo aí que ele pegou uma bola que tava totalmente marcada, ele deu quase um fade away pra trás e acertou uma bola de 3 no final no estouro do cronômetro. Aí falei, mano, a partir daí eu vi várias bolas de 3 seguidas dele, Ele tá... abertas e marcadas. Deixa eu só concluir uma coisa aqui, rapidinho. Quando eu falo sobre a utilização do Winslow e o Ban juntos, eu falo de uma questão de experimento para médio e longo prazo. Para o momento atual, é meio fora de questão. O Ban, ofensivamente, principalmente, ele é muito cru. A gente vê muita bola boba que a gente via ele no college matando e chega na NBA, ele não tá fazendo isso. Ele não conseguiu traduzir ainda muito bem o jogo dele para a liga. Eu acho que é um projeto de médio e longo prazo. Pro momento atual ainda a gente precisa muito do Whiteside. O James Johnson, ele tem... No último jogo, tinha hora que ele não olhava pro ar, tipo, ele tava marcado pelo Anthony Tolliver, assim, ele falava, James, só ataca o ar, sabe? Tipo, tem hora que só vai, mas não, ele quer passar, fazer handoff, deixar o Tyler livre pra o Tyler... né? Mas sabe de onde que isso começou a ficar muito evidente, Pedro? Não sei. Do jogo contra o Spurs. Ele tava sendo marcado pelo Aldridge, toda hora ele buscava handoff com o Tyler Johnson ou com o Jay Rich para poder sair fora do Aldridge. E parece que ele pegou um vício nisso. Isso começou a ficar bem mais evidente. Sim, cara, e tipo, só ataca, você tá livre, você tá marcado com um cara que não consegue se mover lateralmente, o cara que não consegue acompanhar a sua explosão, só ataca o ar, sabe? Tipo, Sim. mas depois o cara vai handoff, aí morria, aí Tyler Johnson erra, o Wayne Ellington erra. O Wayne Ellington é o nosso próximo assunto. O Wayne Ellington cadê? Ele tá chutando 50% em 6.7 tentativas em vitórias do Heat. Só que ele tá chutando 21% em 4 tentativas, isso dos 3 pontos, em derrotas do Heat. O Wayne Ellington o Heat e aí depois você diz que o John Waiters é uma montanha russa, né? Calma aí, a gente já vai falar do John. Cara. Rapidinho, só deixa eu concluir. Cara. Rapidinho, o Miami está com mais 7 de net rating nas vitórias com o Wellington em quadra e menos 20.4 net rating nas derrotas com o Wellington em quadra. O Heat ele tá 3.1 pontos pior por 100 posses de bola em vitórias quando o Wellington tá na quadra. Eles estão 12.3 pontos pior por 100 posses quando o Wellington está na quadra. Ou seja, o Wellington não tá legal não. O Wellington não tá legal desde a pré-temporada, na verdade desde o final da temporada passada. Eu tenho percebido muito o Wellington tijolando. Acho que o único jogo que realmente eu falei, cara, deixa o Wellington em quadro foi contra o Atlanta Hawks, que ele meteu 19 pontos no segundo quarto. Foi quando eu falei, deixa o Wellington na quadra e deixa ele arremessar até ele começar a tijolar. Que aí é a hora de falar, não, tira ele e deixa coisa. Inclusive eu tava criticando, acho que foi no último podcast, eu até falei, né, essa coisa do Wellington ter recebido 2 chutes só no intervalo. Então o Spo tá tendo muita dificuldade até para utilizar o Wellington, né? Não é só culpa do Wayne, é uma culpa geral, tanto dele quanto do Spo, né? Porque também não adianta nada você falar que a culpa é só do Spoelstra quando o Wellington tijola e aí o treinador fala assim, não, vou deixar ele em quadra. Então
Não é só culpa do treinador. O Wayne Ellington não tá legal desde que ele teve filho. O filho dele nasceu Exato. e nunca mais acertou nada. Acho que o último acerto dele foi o acerto. Foi o filho. Foi no final Mas da temporada então- passada, né? Sim. O Wayne Esse filho Ellington não tá. O Wayne Ellington não tá bem desde que ele foi pra NBA, cara. Não exagera, não exagera. Não exagera. Cara, não, tô brincando, mas assim, o Wayne Ellington, ele não é uma montanha-russa, cara. Ele sempre não tá produzindo bem. Só que aí a gente vê ele arremessando de 3, a gente fica com a ilusão de que ele tá produzindo. Porque chega na defesa, tudo que vai nele passa. Isso é verdade. Tudo. Não, isso é verdade, isso é Ele é um verdade. péssimo Eu vi uma defensor. posse, aquela posse do. Não sei, foi nessa temporada ainda, não sei contra quem. Tava no final ainda do cronômetro, o cara não sabia nem arremessar de 3 bem. Ele fez um pump fake, o Wellington veio voando em cima do cara. O cara passou rapidinho. E esse é o problema pra com cesta. ele. Se você não consegue. Se o Wellington não tá acertando arremesso, não tem por que você deixar ele em quadro. Exato. Então. E tipo, contra o Hawks, foi um jogo que ele fez. Ele fez 6 arremessos de 9 de 3 pontos, né? Jogou só por um quarto Foi. também, né? Mas. Ele jogou Mas- pelo segundo quarto, e no segundo quarto ficou escondido na linha de 3 e sem jogada nenhuma pra ele. Ainda bem. Mas vamos pensar no seguinte. Quando ele tava lá defendendo, o Taurean Prince passou dele como se não tivesse ninguém. Schroeder passou dele inúmeras vezes. No Meu, caso, deixar o ele lá Schroeder só pra jogou fazer esse jogo? Não. Não. O Schroeder não jogou esse Com a jogo. defesa toda bagunçada igual. Não jogou não? Não. Não. Se não for não, então foi o John Collins. Então eu tô confundindo. Ótimo. Não, John você Collins, tá que confundindo. né, John Collins é pivô. Então você tá confundindo tudo. Foi mal com o Delaney, não foi não? Provavelmente. É porque aquele time tem uns Ru também, como o Pedro fala. Uns Ru que a gente nunca lembra o nome. Mas enfim, Isso é verdade. o Taurean Prince. O Taurean Prince passou dele pelo menos umas 3 vezes que eu vi. E assim, deixar ele pra fazer cesta de 3, enquanto a nossa defesa tava bagunçada, e tá ainda, é meio loucura. E sobre o John Collins, né, arroba concorrente, Não faz isso. arroba concorrente, né, a gente tá vendo aí, né, quem é quem no decorrer da temporada. E assim, o Wayne Ellington, ele ano passado, ele tava conseguindo chutar bem ainda de 3 pontos. A gente via muita bola dele, muita bola do Babbitt também, né? E Saudade. agora, não, saudade nenhuma. Saudade nenhuma. Luke- Teve muita gente que precisou ir embora. O Luke Babbitt. Sai fora. O Luke Babbitt era titular, jogava tipo 6 minutos por jogo. Titular. Jogo assim. Mas, Aí eu assim, falo assim, tá bom, Expo. o Wayne vai nessa. Ellington, Quero sair do o banco. Wayne, Quero jogar com o Tyler, Expo. Sai fora. mas voltando pro Wayne Ellington, eu acho que dentro do roster do Heat hoje, ele é um dos menores problemas que a gente tem. Eu acho que é um dos menores problemas. Até porque ele não tá jogando tanto como a gente esperava que ele fosse jogar, né? Mas é isso. Não, ele tá ganhando o tratamento do Mike Miller. Realmente. Chuta 2 bolas, se você acertar uma, você fica. Se você errar as 2, você fica no banco o resto do jogo. É o tratamento que tem Cara, que ser. falando no Mike Miller, hoje eu tava vendo a competição dele de 3 pontos com o Ray Allen no YouTube. Por que você tava vendo isso, tá ligado? Cara, foi muito aleatório, apareceu, porque geralmente eu fico vendo alguns podcasts. Aí foi muito Opa. aleatório, apareceu. Aí tava lá ele, o LeBron, o Wade e o Ray Allen fazendo uma competição de 3 pontos. Ah, tá, isso aí eu já vi. Isso eu vi. Isso eu vi. Eu acho que foi na pré-temporada na China. Sim. Algo assim.
Mas, tipo, foi muito aleatório. China, muito Liangelo falou Ball. o nome do Ó. A gente pode falar sobre isso. A gente pode. A gente tava falando aqui. A gente vai falar sobre isso. Ah, não sei. Mano, mas é o que eu tô falando. O Heat tá com muito problema em steal. A gente deveria ter draftado Oh, o Liangelo Ball. Título do É podcast. claro, se ele tivesse na classe do draft, né? Esqueceu disso, Barro. Mas assim, ó, Não, tô brincando, tô pelo brincando. fato dele não ter sido preso, de as coisas estar rolando a favor dele, eu acho que ele deveria estar no time, né? Porque roubam contra o Heat de uma maneira absurda. Todo Caralho, jogo o juiz agora tem choro. O juiz tinha que estar, o juiz tinha que estar no, ó, o Lavabol tinha que estar ali na arquibancada na hora que o árbitro visse ele ali e falasse não foi nada, segue o jogo. Porque contra quem que a gente teve uma falta? A gente não vai discutir sobre Jazz, eu acho. E, Teve uma falta cara, que- não, foi contra o Suns, estavam marcando muita falta inexistente no Devin Booker. Ah, Mano, o Devin Booker, ele virou um intocável depois daquele jogo dos 70 pontos. Mas foi meu mesmo, Deus mas do é céu. verdade. Não, e a gente Isso eu tenho que A concordar. gente pode, sim, e a gente pode falar também do torcedor do Heat com o Devin Booker. Cara, nossa, tipo, todo jogo que o Winslow tem problemas, o Winslow chutou 3 de 7 e o Devin Booker chutou hoje 13 de 31. Aí lá vem o torcedor do Heat, pomposo no Twitter, vai lá e vai me mencionar, mas o Devin Booker chutou hoje 13, acertou 3 arremessos, o Winslow só acertou 3. Cara, qual o problema? Tipo, são dois jogadores totalmente opostos, um pode fazer mais, o outro é um ótimo scorer, qual o problema? Tipo, Não, mas vamos pensar. Sim. A gente pega o Winslow, a gente tem um pacote completo. Ele é um bom defensor, ele é um bom criador de jogadas e quando ele precisa finalizar, ele finaliza muito bem. uma coisa, Ele não tem um arremesso de 3 pontos muito confiável. Mas o Devin Booker, o que ele tem além dessa facilidade para pontuar? Ele não defende bem, ele não cria jogadas. o Winslow, A gente tá vendo uma versão do Harden piorada, sabe? o Winslow, Quando a gente vê o Booker. o Winslow, uma coisa que estão deixando tipo, muita gente pra trás, muita gente tá deixando pra trás é que o Winslow é um ótimo reboteiro. Ele é um excelente Sim, reboteiro. ele é um. Desde Duke ele era um reboteiro de elite. E outra vantagem é que ele cria muito espaço quando ele tá na quadra. Ele cria muito espaço, ele facilita muito pra quem tá ao redor dele. Facilita muito. A gente vê. Às vezes o Dragic não dá. Passes que o Dion não. E isso é muito bom. Ele gira a bola em todas as direções com uma facilidade muito grande. Ele tem uns skip pass que eu olho assim e falo, cara, tipo, ele infiltra, vai embaixo do ar, ele faz um skip pass assim, acha um cara livre no perímetro que eu falo, porra. Não, sem contar o Eurostep, né? Que coisa pornográfica o Eurostep do Winslow. Que coisa pornográfica, mano. Eu nem sinto falta, eu nem olho o tutorial, nem olho os Eurostep do Wade mais. Depois que aquele do Winslow tá lá, eu deixo ele no repeat lá no YouTube. Só o do Winslow tocando. Tá vendo? 1 hora. Tá vendo, Barros? Pornografia é uma palavra que você pode falar, tá? Só pra... Senhores, Tá bom. hora do mailbag. Temos a intro? Temos o... Então. Beleza, a gente tem um sketch aqui, vamos lá. Tá ligado? Ficou um som absoluto, não toca. Chegou a hora do quadro que chamamos de Hitcast Mailbag. Você manda suas perguntas, dúvidas e hot takes no @HitcastBR. Agora, é a nossa vez de responder, e mostrar o quão errado você está. Ok, isso ficaria muito melhor com uma musiquinha de fundo, viu, Wes? Só pra te falar. Então, beleza. Vamos lá, nossa... Vou falar com o pessoal do estúdio, aí pessoal da SNN, não mandem pra mim o instrumental.
Vamos lá, aqui. Primeira pergunta vem do Facebook, é o Bruno de Oliveira. Olá, gostaria primeiro de parabenizar vocês pela cobertura com humor e qualidade do hit. Agradeçam aí, ó, seus panacas. Obrigado, Valeu. obrigado a você que nos atura toda semana, quer dizer, quase toda semana, porque a gente ainda não tá lançando podcast semanalmente. Culpa da a gente é vida, né? vagabundo. Obrigado, vivo. Obrigado, vivo. Também pela vagabundagem também, a gente não... A gente perdeu. A gente às vezes é meio preguiçoso. Tá? Olha, gente, olha, vagabundagem do Barros, porque eu, como funcionário desse podcast, eu me preocupo com o bem-estar de vocês e tento trazer conteúdo pra vocês toda semana. Só que nosso quem presidente, disse que eu Gabriel não- Barros, que é o vice, eles não estão fazendo, Mas não estão fazendo nada. você se preocupa tanto que não fez nem a intro do meu bag, né? Aí a pergunta... A pergunta dele é possível o Heat ainda evoluir o seu jogo como um time? Drag vem jogando bem, Whiteside também, JJ entre outros. Mas como um time parece que não deu liga ainda. Dá pra sonhar com aquele aproveitamento de 30 e 11? Resposta rápida aí, viu, Zé Almeida? Wes. Sim... Não, então vai, foi. Caramba, você ficou mais negro e mais alto de uma hora pra outra. O que aconteceu, Barros? Wes, foca na pergunta. Desculpa. Mas então, sim, é possível. Nós estamos a 13 jogos só da temporada. Temos mais alguns. Temos 69 jogos e é possível, Nice. sim. Vai que a gente toma alguma poção mágica aí, né? Não, isso nem o Jordan salva, né, no caso. Barros, o que você acha? Dá pra evoluir ainda? Dá, mas assim, pra isso a gente precisa de uma, entre aspas, renovação na cabeça do nosso técnico, né? Que só isso que eu quero dizer mesmo. Crítica no expor. A segunda pergunta vem do Danilo Charlie. É um nome gringo. Tyler Johnson. Tyler Johnson, ele mandou uma reticências. O que fazer? Trocar para outro jogador para manter ele nesse novo salário ou tentar trocar já nessa temporada? Barros. Tentar trocar já nessa temporada por peças boas, assim, entre aspas, tão importantes quanto o Tyler Johnson, ou pode ser por peças não importantes, mas que trazem um alívio na nossa folha salarial. Wes. Então, tem uma notícia quente aí, de que o Pat Riley está buscando aí uma troca com o Dallas Mavericks pelo Dennis Smith Jr., justamente para facilitar o tanque deles e facilitar o nosso lado, que é buscar os Eu achei playoffs. que ele ia dar uma notícia Então, real, tá ligado? Se acontecer, você já sabe. Você ouviu primeiro aqui no Hitcast. Porque tudo é possível nessa liga. A gente viu o Bulls trocando o Jordan Bell por 3 milhões e uma dose de pinga. Então, né? Vamos aguardar. A próxima pergunta vem aqui do Vinícius Ribeiro no Twitter. Eu vi algumas pessoas dizendo que o Heat... Eu vi de mim provavelmente, que vai trocar o Whiteside. Vocês acham que existe essa possibilidade? Dá um rumo aí, quem é que vai falar? Primeiro eu? Vai. Então, existir a possibilidade, existe. Acho que ninguém intocável no time do Heat, nem mesmo o nosso técnico querido Spoelstra. Eu acho que não é intocável, mas eu acho difícil uma troca envolvendo o Whiteside, porque nosso presidente adora o Hassan. Rápido, mas não vai falar do Acho. Deus, Andre Ayton. Cuidado com a boca, aí. Eu falei o quê? Um abraço pro Felipe do High School Basketball aí, que compartilha do mesmo pensamento religioso que eu. O Felipe teve aqui, a gente... Eu acho que é improvável. Mas a gente vai convidar ele de novo, tá, Felipe? Você ouve aí sempre que eu sei, mas a gente vai te convidar de novo quando o Barros não tiver. Mas então... Porra, Barros. É improvável
uma troca do Whiteside, pelo menos no momento. E discordo do nosso amigo Barros aí de falar que o Spoelstra é intocável. Próxima vez que você falar isso, você tá demitido. Não, eu Aqui- falei exatamente o contrário. O Spoelstra não é intocável. Então, você falar que ele não é intocável aqui é desrespeito às nossas pesquisas, é crime. Criminoso, Se você bandido, falar isso aqui, você vai ser demitido. Bandido. Tão vendo como é que eu sou um funcionário comprometido com a qualidade desse podcast, rapaziada? Enfim. Mas enfim. É improvável uma troca do Whiteside. Esqueçam. Pelo menos há um projeto um plano de longo prazo, quer dizer, de curto prazo, de 1 ou 2 temporadas, isso é improvável. A menos de que ele comece a querer chutar de 3 pontos, chutar do meio da quadra e comece a tijolar tudo. Mas fora isso, ele vem fazendo um bom trabalho dele. Acho que é passível de melhor. E é só aguardar mesmo. Eu acho que o Heat tinha que trazer o Mario Chalmers de volta. O Mario Chalmers ontem Eu também concordo. O Mario Chalmers ontem deitou. Podia deitar na minha cama, mas... Inclusive,